Bangladesh, um dos países mais densamente povoados do mundo, é um dos mais propensos a ciclones tropicais. O país, localizado na triangular baía do Oceano Índico, sofreu duas das piores tempestades do mundo, em 1970 e 1991, de acordo com o International Disaster Database, que acompanhou os efeitos de mais de 22 mil desastres desde 1900 até ao presente. Em 2008, o vizinho Myanmar foi vítima do ciclone Nargis, que matou mais de 138 mil pessoas quando a maré invadiu a região do delta do rio Irrawaddy, uma das zonas mais densamente povoadas do mundo. O número de mortes classifica Nargis como a terceira tempestade mais mortal registrada desde 1900. Recorde os outros casos na galeria acima. No dia 18 de março de 1925, os Estados Unidos experimentaram o surto de tornados mais mortal de sua história, marcado por pelo menos 12 tornados significativos que varreram os estados do centro-oeste e do sul do país em questão de horas. Ao todo, mais de 2,3 mil pessoas saíram feridas. O enorme epicentro impactou Missouri, Illinois e Indiana, com tornados adjacentes atingindo Alabama e Kansas no mesmo dia. Um tornado em particular, chamado de Tri-State, foi o mais violento de todos. Esculpindo um caminho de 350 quilômetros pelo sudeste do Missouri, sul de Illinois e sudoeste de Indiana, ele detém o recorde de trilha mais longa já registrada. O tufão Chip, também conhecido como tufão Warling, nas Filipinas, detém a distinção de ser o maior e mais intenso ciclone tropical já registrado até hoje. Ele intensificou-se rapidamente no início de outubro de 1979, atingindo seu pico de ventos sustentados de 305 km por hora em determinado ponto. No dia 19 de outubro daquele ano, o tufão atingiu o sul do Japão e transformou-se em um ciclone extratropical logo depois. A Força Aérea dos Estados Unidos da América conduziu 60 missões de reconhecimento meteorológico do Chip, tornando-o um dos ciclones tropicais mais observados. Felizmente, ele não foi a tempestade mais mortal de todos os tempos, o que não significa que não tinha sido aterrorizante. O grande furacão de 1780, como foi batizado, estabeleceu um recorde sombrio. Até hoje, ele é o furacão mais mortal no Atlântico já registrado e o ciclone tropical mais mortal do hemisfério ocidental. Como não existiam tecnologias de reconhecimento de fenômenos naturais na época, muitas pessoas desavisadas foram impactadas. Entre 10 e 16 de outubro daquele ano, o furacão causou uma devastação sem precedentes em todas as pequenas Antilhas, ceifando cerca de 22 mil vidas. Estima-se que ele tenha atingido velocidades parecidas com 320 km por hora. Em 1900, o furacão Galveston, que permanece como o desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos da América, quase arrasou a cidade de mesmo nome no Texas, causando a devastação generalizada da região e matando entre 6 e 12 mil pessoas. A tempestade submergiu a cidade-ilha sob 2,5 a 3,6 metros de profundidade, destruindo 7 mil edifícios. Os danos ultrapassaram a marca de 35 milhões de dólares, algo impressionante até hoje. Tendo em mente os ajustes de inflação, isso representaria algo como $1 bilhão em danos nos dias atuais. A bacia de Ganges, que abrange Bangladesh, é propensa a condições climáticas severas, com tornados mais comuns nos meses anteriores e posteriores às monções. No entanto, o pior caso talvez tenha ocorrido no dia 26 de abril de 1989, quando as condições atmosféricas levaram à formação de fortes tempestades e um tornado. Embora os números exatos não estejam disponíveis, acredita-se que o tornado de Daulatpur Saturia tenha tirado a vida de cerca de 1,3 mil pessoas e deixado cerca de outras 80 mil pessoas sem casa. Desde então, é considerado um dos piores tornados da história humana. Também conhecido como Ciclone de Calcutá, o fenômeno meteorológico foi descrito como um dos desastres naturais mais mortais de todos os tempos. Ele atingiu o continente em 11 de outubro de 1737, no delta do rio Ganges, causando uma onda de 10 a 13 metros de altura. Há relatos de índices pluviométricos de 381 milímetros num período de 6 horas. O ciclone circulou por cerca de 330 quilômetros sobre o continente antes de se dissipar.
Entre 300 mil e 350 mil pessoas morreram. Nos livros de história, o furacão do rio Hugli frequentemente vem depois do grande furacão de 1780, ocorrido em Barbados. Porém, há poucos dados sobre o fenômeno, também conhecido como Furacão San Calixto. Acredita-se que, antes de rumar para o oeste, a tempestade tenha se formado próximo às ilhas de Cabo Verde, no dia 9 de outubro daquele ano. O furacão passou pela Martinica e por Santa Lúcia, depois por Porto Rico e pela República Dominicana. Barbados registrou 4.500 mortes. Em Santa Lúcia, o furacão deixou 6.000 mortos e na Martinica, o número de vítimas fatais chegou a 9.000. O total de mortes é estimado entre 22.000 e 27.000. Tufões que ocorrem no Oceano Pacífico geralmente passam pelo Golfo de Tonkin, e foi exatamente essa a trajetória do tufão de Haiphong, em outubro de 1881. Ele se formou próximo às Filipinas e causou destruição na cidade industrial de Haiphong, no Vietnã, e ao longo do litoral. O tufão, nome dado para ciclones tropicais no noroeste do Pacífico, provocou uma tempestade cuja intensidade matou 300 mil pessoas. Acredita-se que muito mais pessoas tenham morrido devido à contração de doenças e à fome, consequências do tufão. O furacão Katrina é, sem dúvida, um dos piores furacões da história recente. Formado em agosto de 2005, este ciclone tropical alcançou a categoria 5 na escala Saffir-Simpson, com ventos que ultrapassaram os 280 km por hora. Sua força destrutiva foi sentida principalmente nos estados de Louisiana e Mississippi, nos Estados Unidos, com Nova Orleans sendo a cidade mais atingida. O Katrina causou inundações catastróficas devido ao rompimento dos diques que protegiam Nova Orleans. Mais de 1.800 pessoas perderam a vida e os prejuízos econômicos foram estimados em cerca de 125 bilhões de dólares. Este furacão destacou falhas significativas na preparação e resposta a desastres nos Estados Unidos, levando a reformas importantes na gestão de emergências. O furacão Mitch é lembrado como um dos mais devastadores a atingir a América Central e um dos maiores furacões já vistos. Formado em outubro de 1998, Mitch atingiu a categoria 5, com ventos de até 290 km por hora. Seu impacto foi sentido em países como Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador. As chuvas torrenciais causadas pelo Mitch resultaram em inundações e deslizamentos de terra que devastaram regiões inteiras. Estima-se que entre 11.000 a 19.000 pessoas perderam a vida e milhões ficaram desabrigadas. O custo econômico foi de aproximadamente 6 bilhões de dólares e a recuperação foi lenta, com muitos países ainda sentindo os efeitos do furacão anos depois. O furacão Sandy, também conhecido como Superstorm Sandy, foi um dos furacões mais destrutivos a atingir a costa leste dos Estados Unidos. Formado em outubro de 2012, Sandy alcançou a categoria 3, mas seus efeitos foram exacerbados por sua enorme extensão e pela combinação com uma frente fria, criando uma tempestade híbrida. O furacão Irma, um dos mais poderosos já registrados no Atlântico, devastou várias ilhas do Caribe e partes da Flórida em setembro de 2017. Irma alcançou a categoria 5, com ventos que ultrapassaram os 295 km por hora, mantendo essa intensidade por um período recorde. As ilhas de Barbuda, Saint-Barthélemy e Saint-Martin foram praticamente destruídas, com perdas de vidas e danos materiais severos. Na Flórida, milhões de pessoas foram evacuadas, e os prejuízos econômicos ultrapassaram os 77 bilhões de dólares. A resposta ao Irma envolveu um dos maiores esforços de evacuação e recuperação na história dos Estados Unidos. Gostou? Se inscreva, deixe o like e compartilhe. Assim você apoia o nosso trabalho para postarmos mais conteúdos incríveis para você. Quando Pedro Álvares Cabral avistou as terras que hoje chamamos de Brasil em 1500, o que realmente aconteceu está longe de ser a história simplificada que aprendemos na escola.
Primeiro, ele não estava perdido, como muitos dizem. A rota para o Atlântico Sul já era bem conhecida pelos navegadores portugueses, que buscavam evitar as calmarias da costa africana. Além disso, existem registros que indicam que outros europeus, como Vicente Yanes Pinzon, possivelmente chegaram às terras brasileiras antes, mas mantiveram isso em segredo para evitar conflitos com o Tratado de Tordesilhas. Você sabia que, ao chegarem, os portugueses chamaram esta terra de Ilha de Vera Cruz? Foi só mais tarde, quando perceberam que não era uma ilha, que o nome mudou para a Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil, em referência ao pau-brasil, que se tornou o primeiro produto explorado pelos europeus. O pau-brasil, além de ser a inspiração para o nome do nosso país, foi a primeira grande fonte de riqueza para Portugal, mas essa exploração trouxe conflitos e mudanças drásticas para os povos indígenas. Quando Cabral finalmente chegou às terras brasileiras, o encontro com os povos indígenas marcou o início de um choque cultural que moldaria os rumos dessa terra. Os tupiniquins e tupinambás, principais grupos indígenas que viviam na região litorânea, ficaram intrigados com aqueles homens brancos vestidos, com barcos enormes e objetos metálicos brilhantes. Por outro lado, os portugueses enxergaram nas florestas uma fonte inesgotável de recursos, começando com o pau-brasil, cuja madeira era altamente valorizada na Europa por sua cor avermelhada. Os indígenas não viam valor na madeira em si, mas se interessavam por objetos trazidos pelos portugueses, como espelhos, machados e miçangas. Essa troca inicial, que parecia inofensiva, foi o embrião do sistema de exploração que viria a desestabilizar completamente as culturas indígenas ao longo dos séculos. Algo que poucos sabem é que, nas primeiras décadas após a chegada dos portugueses, não havia uma colonização organizada. Portugal estava muito mais focado em lucrar com as especiarias das Índias do que em povoar a nova terra. O Brasil era apenas um ponto de exploração ocasional e temporária. No entanto, o que começou como trocas pacíficas logo deu lugar a conflitos. Portugal queria garantir o domínio sobre a terra, mas enfrentava a resistência dos povos indígenas, que não compreendiam a ideia de posse do território. Para eles, a terra era um bem compartilhado, e não algo que pudesse ser tomado. Muitos indígenas foram escravizados pelos colonizadores para trabalhar na extração de pau-brasil e em atividades agrícolas. O contato com os europeus também trouxe doenças como varíola e sarampo, que dizimaram milhares de nativos, pois eles não tinham imunidade contra esses males. Você sabia que os primeiros registros de resistência indígena incluem alianças entre tribos para combater os invasores? Os tupinambás, por exemplo, uniram forças para atacar feitorias portuguesas ao longo da costa. Em 1534, Portugal percebeu que precisava organizar melhor sua nova colônia. Assim, o rei Dom João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, concedendo enormes faixas de terra a nobres portugueses para que as administrassem. Porém, poucas dessas capitanias deram certo. Das 14 capitanias, apenas 2 prosperaram: Pernambuco e São Vicente. E sabe por quê? Porque elas investiram no cultivo da cana-de-açúcar, que rapidamente se tornou o produto mais lucrativo do Brasil colonial. Você sabia que o sistema de capitanias foi inspirado em modelos semelhantes usados pelos portugueses em ilhas como Madeira e Açores? Apesar disso, a maioria dos donatários enfrentou dificuldades para lidar com ataques indígenas e falta de recursos. Com o sucesso da cana-de-açúcar, a necessidade de mão de obra aumentou. Inicialmente, os portugueses tentaram usar os indígenas como escravos, mas as frequentes fugas e mortes por doenças fizeram com que eles buscassem outra solução: o tráfico de africanos. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os africanos escravizados trazidos para as Américas. Isso equivale a mais de 4 milhões de pessoas. É uma parte sombria da nossa história, mas que também moldou profundamente a cultura brasileira, desde a culinária até a música e a religião. Os africanos trazidos para o Brasil vieram de diferentes regiões do continente africano, como Angola, Congo e Moçambique, e trouxeram consigo línguas, tradições e saberes que ajudaram a construir a identidade brasileira. Outro fato pouco conhecido é como o Brasil teve papel estratégico no cenário internacional. Durante o período colonial, o Porto de Salvador era um dos mais movimentados do mundo, conectando o Brasil com a África, Europa e Ásia. Você sabia que durante a União Ibérica, 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha estavam sob o mesmo rei, o Brasil ficou vulnerável a invasões de países inimigos como a Holanda? Foi nesse período que os holandeses invadiram Pernambuco e controlaram parte do Nordeste por quase 25 anos. A história do Brasil é muito mais do que datas e nomes. É uma narrativa cheia de mistérios, conflitos e influências que moldaram o país que conhecemos hoje. Cada detalhe oculto que descobrimos revela a complexidade dessa terra tão rica e fascinante. E essa foi apenas a introdução do que está por vir.
A história das colônias de Portugal no Brasil é uma narrativa fascinante e complexa, que revela os desafios, conflitos e dinâmicas que moldaram o território brasileiro durante mais de 3 séculos de domínio colonial, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 até a independência em 1822. O Brasil foi palco de uma relação multifacetada entre os interesses econômicos da coroa portuguesa, a resistência dos povos indígenas, a exploração de africanos escravizados e o surgimento de uma cultura híbrida única. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, encontraram uma vasta população indígena composta por diversas etnias e culturas. Estima-se que cerca de 5 milhões de indígenas viviam no território, organizados em sociedades complexas, como os tupinambás, tupiniquins, guaranis e muitos outros. Para os indígenas, a terra era sagrada, um bem compartilhado e integrado ao cotidiano. Para os portugueses, no entanto, a terra representava uma oportunidade econômica que deveria ser explorada. Nos primeiros anos, a relação entre portugueses e indígenas foi marcada por trocas comerciais relativamente pacíficas. Os europeus ofereciam objetos como machados, espelhos e miçangas em troca de pau-brasil, uma madeira valiosa na Europa pela sua cor e utilidade como corante. No entanto, à medida que a exploração avançava, surgiram tensões. A extração do pau-brasil dependia do trabalho indígena, muitas vezes obtido à força, o que levou a conflitos e fugas em massa. Ao longo dos séculos XVI e XVII, milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, formando a base da força de trabalho nos engenhos e deixando uma marca indelével na cultura e na sociedade brasileira. Durante a União Ibérica, 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha estavam sob o mesmo rei, o Brasil enfrentou ameaças de invasões por parte de potências rivais, como a Holanda. Os holandeses invadiram e ocuparam parte do Nordeste brasileiro, incluindo Pernambuco, entre 1630 e 1654. Apesar do sucesso inicial, a resistência organizada por líderes como André Vidal de Negreiros e Felipe Camarão levou à expulsão dos invasores. Esses conflitos revelaram a crescente importância econômica do Brasil para Portugal. O país não era apenas uma colônia distante, mas o principal fornecedor de açúcar para o mercado europeu, além de outras riquezas como tabaco e ouro que seriam descobertas mais tarde. No final do século XVII, a economia brasileira passou por uma grande transformação com a descoberta de ouro e diamantes na região de Minas Gerais. Esse novo ciclo atraiu milhares de colonos para o interior do Brasil, gerando um fluxo populacional sem precedentes. A mineração foi marcada pela exploração intensiva de mão de obra escravizada e por uma administração direta da coroa, que impôs pesados tributos como o quinto, 20% de toda a produção. A riqueza gerada pelo ouro impulsionou o desenvolvimento de cidades como Ouro Preto, mas também exacerbou as desigualdades e gerou revoltas, como a Inconfidência Mineira, em 1789. A sociedade colonial brasileira era profundamente hierárquica e marcada pela desigualdade. No topo estavam os grandes proprietários de terras e os comerciantes ricos, seguidos por uma classe média urbana formada por artesãos e pequenos comerciantes. Abaixo deles estavam os trabalhadores livres, em sua maioria pobres, e na base da pirâmide, os escravizados, que constituíam a maior parte da população. Essa sociedade, no entanto, não era homogênea. A convivência forçada entre indígenas, africanos, europeus e seus descendentes criou uma cultura híbrida, que se expressava na música, na culinária, na religião e nas tradições populares. Manifestações como o samba de roda, o sincretismo religioso e a língua portuguesa com influências africanas e indígenas são exemplos desse encontro cultural. No início do século XIX, a chegada da família real portuguesa ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, marcou o início de mudanças significativas. O Brasil deixou de ser uma simples colônia para se tornar o centro do Império Português. Esse período viu o crescimento do comércio, a abertura de instituições de ensino e o aumento da autonomia administrativa. Essas mudanças, combinadas com as pressões internacionais por abolição da escravidão e as revoltas internas, pavimentaram o caminho para a independência em 1822. Apesar disso, o legado colonial continuou a influenciar profundamente a política, a economia e a cultura do Brasil. A independência do Brasil, declarada oficialmente em 7 de setembro de 1822, é um marco crucial na história do país. No entanto, por trás do grito do Ipiranga, há uma narrativa repleta de detalhes que muitos desconhecem. A independência brasileira não foi um evento isolado, mas o resultado de um longo processo de tensões políticas, econômicas e sociais envolvendo o Brasil, Portugal e o contexto internacional. A seguir, exploramos a história da independência com fatos pouco conhecidos que ajudam a entender a complexidade desse momento histórico.
Quando falamos de independência, é impossível ignorar o contexto internacional da época. A chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, foi um dos principais catalisadores para a separação. A transferência da corte para o Rio de Janeiro, fugindo da invasão napoleônica em Portugal, transformou o Brasil em um centro administrativo do Império Português. O Brasil foi a única colônia do mundo que, durante um período, se tornou a sede de um império europeu. Isso fez com que a elite local experimentasse uma autonomia sem precedentes, plantando as sementes da independência. Além disso, o Congresso de Viena, 1815, e a reorganização do mapa político da Europa após a derrota de Napoleão pressionaram Portugal a tentar retomar o controle absoluto sobre o Brasil, o que gerou tensões entre a colônia e a metrópole. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, exigiu a volta do rei Dom João VI a Lisboa e a restauração do antigo sistema colonial. Isso incluía reverter os privilégios que o Brasil havia conquistado desde a chegada da família real. Em 1821, Dom João VI retornou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. Antes de partir, Dom João VI teria aconselhado Dom Pedro: "Se o Brasil tiver que se separar, que seja para ti, meu filho, que me hás de respeitar, e não para algum desses aventureiros." Esse conselho indicava que Dom João VI preferia que o Brasil se tornasse independente sob o comando de seu próprio filho, garantindo uma continuidade dinástica. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro proclamou o famoso Dia do Fico, recusando-se a voltar para Portugal, como exigiam as cortes portuguesas. Esse momento foi decisivo para a independência. O Dia do Fico foi amplamente influenciado por cartas de apoio, organizadas por uma rede de elites locais e até por grupos de comerciantes estrangeiros que viam na independência uma oportunidade econômica. O Brasil já possuía uma balança comercial positiva e muitos acreditavam que a separação aumentaria a liberdade econômica. Embora a história tradicional muitas vezes ignore a participação das mulheres, elas desempenharam papéis fundamentais na independência. A Marquesa de Santos, uma das amantes de Dom Pedro, foi uma figura política influente no período. Já Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, teve um papel decisivo ao redigir a carta, que incentivou Dom Pedro a romper com Portugal. Como regente interina, ela presidiu o Conselho de Estado, que aprovou a independência em agosto de 1822, semanas antes do Grito do Ipiranga. A cena do Grito do Ipiranga, imortalizada por pinturas e livros de história, nem de longe reflete o que realmente aconteceu. Dom Pedro estava em uma viagem cansativa de Santos a São Paulo, montado em um cavalo e sofrendo de diarreia, quando recebeu cartas de Portugal exigindo sua volta imediata. Irritado e pressionado pelos conselheiros que o acompanhavam, ele proclamou a independência às margens do riacho Ipiranga. Não houve grandes exércitos ou bandeiras tremulando, como frequentemente representado. E assim concluímos nossa viagem pela fascinante história do Brasil, repleta de segredos, curiosidades e detalhes que nem sempre chegam aos livros escolares. De alianças estratégicas a personagens marcantes, cada pedaço dessa história moldou o país que conhecemos hoje. É incrível perceber como o passado esconde fatos que continuam surpreendendo e nos fazem olhar para nossa trajetória de forma mais reflexiva. Se você gostou desse mergulho pela história, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem também ama, descobrir o que há por trás das páginas oficiais e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Afinal, o Brasil é um país de contrastes, mistérios e muita história para contar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Imagine caminhar por uma trilha no meio da noite e ouvir um som que o mundo não ouve há 65 milhões de anos. Um rugido vindo de uma criatura que deveria estar extinta, mas não está. E se os dinossauros voltassem, poderia isso acontecer naturalmente? Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos antes de serem extintos em um evento catastrófico, possivelmente causado por um asteroide. No entanto, sua história não terminou completamente. Seus descendentes ainda caminham entre nós, as aves. Observe a comparação com o esqueleto de um dinossauro ao lado de um de ave. Os esqueletos têm um padrão familiar? Deixe nos comentários. Existem 3 formas principais pelas quais os dinossauros poderiam voltar à vida: genética, evolução reversa ou ressurgimento natural. A primeira forma de trazer dinossauros de volta é por meio da engenharia genética. O DNA é o plano mestre de toda a vida. Mas poderia o DNA dos dinossauros, preservado em fósseis, nos permitir ressuscitá-los? Embora partes do DNA dos dinossauros possam estar preservadas, ele se degrada com o tempo. Após cerca de 6,8 milhões de anos, todo o DNA se degradaria completamente, mesmo em condições ideais, como em fósseis preservados em locais frios e secos. Então não teremos como trazer os dinossauros. Calma, ainda temos a segunda forma.
As aves, nossas companheiras cotidianas, são descendentes diretos dos dinossauros. Poderíamos reativar traços adormecidos e permitir que esses traços pré-históricos retornassem. As aves carregam genes adormecidos que codificam as características dinossauриanas, como dentes, garras e cauda longa. Cientistas já fizeram experimentos com galinhas em que foi possível acordar esses genes. Esse experimento fez a galinha nascer com dentes e cauda longa. A terceira forma é, por mais incrível que pareça, de forma natural. Você deve estar pensando, tá ficando louco, né? E se eu te dissesse que não? Muitas características da era mesozoica estão se repetindo, como o aumento do dióxido de carbono, aumento da temperatura e, sem ação humana, o aumento de florestas. Tudo bem, temos a maior floresta do mundo, a Amazônia, no nosso país. E com o aumento do dióxido de carbono e da temperatura, não preciso nem falar. Então, se quer ver um dinossauro, logo isso pode se tornar realidade. Mas calma, será que é uma boa ideia? Avisos são emitidos na internet e nas televisões falando que ninguém deve entrar na Amazônia devido a criaturas perigosas que surgiram por lá. Algumas pessoas não acreditam e ficam com raiva, porque interrompeu o programa que estavam assistindo. O alerta fala que criaturas semelhantes a dinossauros surgiram na enorme floresta. Algumas pessoas acreditam e outras não. Algumas ficam com um pânico dentro de si. Infelizmente, comunidades indígenas vão ser devastadas pelas novas criaturas que surgiram. Alguns indígenas já foram mortos. Cidades próximas da floresta sofrem com a invasão dos dinossauros. Agora, a humanidade terá que aprender a conviver com essas criaturas reptilianas. Cientistas teorizam de extinguir as criaturas por meio da caça, porém, elas já saíram de controle. Os répteis começam a se reproduzir muito rápido, conquistando novas áreas do Brasil e de países próximos. Pterossauros chegam a outras regiões e países rapidamente devido à sua capacidade de voar. Isso aumenta o número de aviões e helicópteros caídos, que consequentemente aumentam o número de vítimas por pterossauros. Alguns países planejam criar muralhas contra dinossauros, porém esse é um processo demorado, e os pterossauros e dinossauros podem entrar nesse processo de construção. Depois de alguns dias, os dinossauros invadem a América do Norte, e a América do Sul inteira fica coberta pelos animais. Mosassauros aparecem no Oceano Atlântico e afunda barcos, matando pessoas. Agora, a terra, o mar e o céu não é mais seguro. Humanos param de explorar florestas, o mar, e os aviões e helicópteros não voam mais. Pessoas fora do seu país de origem ficam presas e não conseguem mais voltar para a casa e rever familiares. Saurópodes devastam florestas comendo as árvores, e os dinossauros carnívoros e pterossauros fazem espécies ficarem cada vez mais raras. Espécies antes ameaçadas de extinção agora são extintas. Cientistas alertam que se você ouvir estes sons, é para você deixar o local rapidamente.
Quando pensamos em tecnologia de ponta, geralmente imaginamos grandes empresas dos Estados Unidos ou da Ásia, certo? Mas você sabia que o Brasil é responsável por algumas inovações que mudaram o mundo? Neste vídeo, vamos explorar as melhores tecnologias criadas por brasileiros que fazem história até hoje. Fique até o final, porque algumas dessas você nem imagina. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e isso não é à toa. Somos líderes no desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária. Um exemplo disso é a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que desenvolveu técnicas de cultivo adaptadas ao solo tropical. Fundada em 1973, a Embrapa foi criada com o objetivo de tornar o Brasil autossuficiente na produção de alimentos. Para isso, era essencial resolver os problemas do solo tropical. As estratégias foram baseadas em 3 pilares principais: correção do solo, o uso de técnicas como a calagem, que consiste em aplicar calcário no solo para reduzir sua acidez. Isso torna o ambiente mais favorável para o crescimento das raízes e melhora a absorção de nutrientes. Adubação específica, desenvolvimento de fertilizantes adaptados ao solo brasileiro, especialmente ricos em fósforo, elemento essencial para o crescimento das plantas. Fixação biológica de nitrogênio, introdução de bactérias benéficas nas plantações, como a rizóbio, que transforma o nitrogênio do ar em nutrientes para as plantas. Essa técnica é amplamente usada em culturas como a soja, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos. O cerrado, antes considerado improdutivo, foi o maior beneficiado pelas inovações da Embrapa. Graças à calagem, adubação e técnicas de irrigação, a região se tornou o celeiro do mundo. Hoje, ela é responsável por cerca de 70% da produção de soja brasileira e cultivos diversos, como milho, algodão e café. Além disso, a Embrapa introduziu variedades de sementes adaptadas ao clima tropical, como a soja tropicalizada, resistente ao calor e ao curto período de chuvas. A inovação da Embrapa não parou por aí. Além de aumentar a produtividade, a empresa também desenvolveu sistemas sustentáveis, como o Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ILPF, que combina agricultura, pecuária e reflorestamento no mesmo espaço. Graças às tecnologias da Embrapa, o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Hoje, o Brasil é conhecido por ser o líder em produção de soja, carne bovina e café, e é reconhecido internacionalmente por sua capacidade de alimentar uma população global crescente. E o mais impressionante, isso foi feito de forma sustentável, aproveitando áreas antes vistas como inapropriadas. A medicina brasileira também é referência mundial. Muitos não sabem, mas tecnologias incríveis nasceram aqui. O coração artificial brasileiro, desenvolvido pelo INCOR, que já salvou inúmeras vidas. A insuficiência cardíaca é uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas sofrem com essa condição, que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo. O transplante de coração é uma opção, mas há um grande problema: a falta de doadores. Enquanto isso, muitos pacientes morrem na fila de espera, uma coisa verdadeiramente triste. O Instituto do Coração, conhecido mundialmente como INCOR, é um dos principais centros de pesquisa médica do Brasil. Lá, uma equipe multidisciplinar de cardiologistas, engenheiros biomédicos e técnicos uniu forças para criar o primeiro coração artificial brasileiro. O projeto começou na década de 2000 e enfrentou muitos desafios, como financiamento e a necessidade de tecnologia avançada. Mas como exatamente esse coração funciona? Vamos explicar de forma simples. O dispositivo é implantado no tórax do paciente e conectado às câmaras do coração ou grandes vasos sanguíneos. Ele utiliza bombas mecânicas para mover o sangue pelo corpo, substituindo as funções do coração natural. A energia para o funcionamento é fornecida por uma bateria externa que o paciente carrega consigo. O modelo brasileiro também prioriza a biocompatibilidade, ou seja, é projetado para reduzir o risco de rejeição pelo corpo. Mas sabe o que não faz bem para mim? Você não se inscrever, deixar o like e compartilhar. Se você não fizer isso, o meu coração vai ficar muito disparado. Pronto? Vamos lá. O trabalho do INCOR não para. Pesquisas estão em andamento para tornar o coração artificial ainda mais eficiente, compacto e acessível. Além disso, novas parcerias internacionais estão sendo formadas para aprimorar a tecnologia. Existe a possibilidade de exportar o dispositivo para outros países, tornando o Brasil referência global na área. Tudo isso mostra como o investimento em ciência e tecnologia pode salvar vidas e colocar o Brasil no mapa da inovação médica. O Brasil também desenvolve tecnologias de transporte. O eVTOL da Embraer é um bom exemplo. O eVTOL significa Electric Vertical Takeoff and Landing, ou em português decolagem e pouso vertical elétrico. É um carro voador desenvolvido pela empresa brasileira Embraer. Ele diminui as emissões de carbono, diminui o ruído, reduz o valor de operação e manutenção.
A Embraer é a terceira maior fabricante de aviões, para o nosso orgulho nacional. Antes da Embraer, temos a Boeing, nos Estados Unidos, e a Airbus, na Europa. O Brasil é muito mais do que samba e futebol. É um país de mentes brilhantes que criam tecnologias capazes de impactar o mundo inteiro. Do coração artificial ao eVTOL, mostramos que a ciência brasileira tem força, criatividade e futuro. E aí, qual dessas inovações você achou mais impressionante? Deixe nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder da tecnologia brasileira. Até a próxima! Já percebeu como certos padrões na natureza nos deixam maravilhados? Conchas, flores, até mesmo galáxias. Existe algo comum entre eles: o número de ouro, também chamado de Φ. Hoje, vamos explorar o que é esse número mágico e como ele aparece em nossa vida. O número de ouro, ou Φ, é uma constante matemática que vale aproximadamente 1,618. Ele aparece quando dividimos uma linha em duas partes de forma que a razão entre a parte maior e a menor seja igual à razão entre o todo e a parte maior. Parece complicado? Vamos ver exemplos para entender melhor. Φ está presente em muitos lugares. Na natureza, ele pode ser visto na disposição das sementes de girassol, no formato de uma concha e até no padrão de crescimento de galhos em árvores. Esses padrões seguem uma sequência chamada de Fibonacci, que está intimamente ligada ao número de ouro. Além da natureza, Φ inspirou artistas e arquitetos por séculos. O Partenon na Grécia e a Mona Lisa de Da Vinci são exemplos onde as proporções áureas foram usadas para criar harmonia e beleza. E para quem não sabe o que é a proporção áurea, é o número de ouro, é só um modo diferente de falar. Outro exemplo em que encontramos esse padrão são nos furacões. Isso é bem nítido. É só observar o padrão de um furacão e, pronto, temos o padrão do símbolo de ouro no padrão do furacão. Encontramos esse padrão até mesmo no corpo humano, como por exemplo nas impressões digitais, distância entre os olhos, nariz e boca, e até mesmo no corpo inteiro. Essa daqui é a equação dele. Mesmo que você não perceba, Φ influencia o mundo moderno. Ele é usado no design gráfico, na fotografia e até em logotipos famosos. Essa proporção nos atrai instintivamente por representar equilíbrio e harmonia. Tá, mas por que o número de ouro? Por que proporção áurea? O termo proporção áurea e número de ouro tem origem na ideia de perfeição, beleza e valor associados a essa razão matemática, que é aproximadamente 1,618. Essas expressões refletem tanto a importância estética quanto simbólica da proporção ao longo da história. A palavra áurea significa dourada, remetendo ao ouro, que simboliza algo precioso e de valor incomparável. Essa proporção foi considerada uma medida perfeita de harmonia e beleza, amplamente usada na arte, arquitetura e design. O termo áurea foi popularizado durante o Renascimento, especialmente pelo matemático e monge Luca Pacioli, no livro De Divina Proportione, que detalhava como a proporção aparecia em obras de arte, como as de Leonardo da Vinci. Mas sabe o que é de ouro para mim? Você se inscrever, deixar o like e compartilhar. Assim você apoia o nosso trabalho para postarmos mais conteúdos incríveis. Pronto, vamos continuar. Assim como a proporção áurea, o número Φ é associado ao ouro como símbolo de perfeição e valor. A expressão foi adotada porque Φ aparece em várias áreas da natureza e do design humano, como no crescimento de plantas, proporções corporais e espirais de conchas que foram associadas a uma linguagem universal da beleza. O Natal é uma das datas mais celebradas em todo o mundo, cheia de tradições, histórias e curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Neste vídeo, vamos explorar os fatos mais surpreendentes sobre essa data mágica. Prepare-se para entrar no espírito natalino com informações que vão encantar e surpreender. Você já se perguntou de onde veio o Papai Noel? Como ele se tornou essa figura icônica das festas natalinas? A origem do Papai Noel remonta ao século IV, na região que hoje é a Turquia. São Nicolau era um bispo cristão conhecido por sua bondade e generosidade, especialmente para com crianças e pobres. Dizem que ele deixava moedas de ouro nas meias de famílias necessitadas, uma tradição que inspirou o hábito de pendurar meias na lareira. Na Idade Média, a fama de São Nicolau se espalhou pela Europa, e ele foi adaptado de formas diferentes. Na Holanda, ele se tornou Sinterklaas, um homem sábio e generoso que entregava presentes. Quando os holandeses migraram para os Estados Unidos, eles levaram essa tradição com eles.
Foi nos Estados Unidos, no século XIX, que Sinterklaas começou a se transformar no Santa Claus moderno. Escritores e artistas como Clement Clarke Moore e Thomas Nast criaram a imagem de um homem alegre, barbudo, vestindo vermelho e vivendo no Polo Norte. Mas foi a Coca-Cola, nos anos 1930, que consolidou sua aparência com campanhas publicitárias icônicas que deram ao Papai Noel o visual que conhecemos hoje. Mais do que um símbolo comercial, o Papai Noel representa generosidade, alegria e esperança. Ele personifica o espírito natalino, lembrando-nos de que pequenos atos de bondade podem ter grandes impactos. Comente aqui, qual parte da história do Papai Noel você achou mais interessante? Queremos saber! A árvore de Natal é um dos símbolos mais queridos dessa época do ano. Mas você já parou para pensar como essa tradição começou? A história da árvore de Natal começa muito antes do cristianismo. Povos antigos, como os celtas e germânicos, usavam árvores e galhos verdes para celebrar o solstício de inverno. Para eles, as plantas que permaneciam verdes o ano inteiro simbolizavam esperança, renovação e a promessa de que os dias mais longos e quentes estavam por vir. Com a chegada do cristianismo, muitas dessas tradições foram adaptadas. No século VIII, São Bonifácio, um missionário cristão, usou o formato triangular de um pinheiro para explicar a Santíssima Trindade às comunidades pagãs. Assim, a árvore passou a ser associada ao Natal e ao cristianismo. A primeira árvore de Natal decorada, da qual se tem registro, apareceu na Alemanha, no século XVI. As famílias alemãs decoravam pinheiros com frutas, nozes, papéis coloridos e velas. Essa tradição começou a se espalhar para outros países da Europa, no século XVII. No século XIX, a tradição ganhou força na Inglaterra, popularizada pela Rainha Vitória e pelo Príncipe Albert, de origem alemã. Quando imagens de sua árvore decorada no Castelo de Windsor foram publicadas, muitas famílias passaram a adotar a prática. Nos Estados Unidos, os imigrantes alemães trouxeram o costume, que logo se tornou um elemento central das celebrações natalinas. Hoje, as árvores de Natal evoluíram muito, com luzes elétricas, bolas coloridas e até versões artificiais. Mas sua essência permanece a mesma, um símbolo de união, esperança e a magia do Natal. Comente aqui como você decora sua árvore de Natal. Adoramos ler as histórias de vocês. O Natal é comemorado por bilhões de pessoas no dia 25 de dezembro. Mas você já se perguntou por que essa data foi escolhida? Apesar de o Natal celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a Bíblia não menciona uma data específica para o evento. Nos primeiros séculos do cristianismo, a data exata não era considerada importante, e os cristãos celebravam apenas a Páscoa e o Pentecostes como festividades principais. A escolha de 25 de dezembro está ligada a festivais pagãos do solstício de inverno, que eram comuns em várias culturas. Na Roma antiga, o festival de Saturnália, em honra ao deus Saturno, acontecia em dezembro, marcado por festas e troca de presentes. Além disso, o dia 25 era celebrado como o nascimento do Sol Invencível, Sol Invictus, um culto popular na época. No século IV, a Igreja Católica decidiu adotar 25 de dezembro como data oficial do Natal. Essa decisão tinha como objetivo substituir as celebrações pagãs por uma festividade cristã. Assim, os novos convertidos poderiam manter algumas tradições, mas com um novo significado: o nascimento de Jesus, que passou a ser considerado o verdadeiro Sol da Justiça. Com o tempo, o Natal no dia 25 de dezembro foi adotado pela maioria das igrejas ao redor do mundo cristão. Mesmo assim, algumas tradições locais continuaram a celebrar em outras datas, como os ortodoxos, que seguem o calendário juliano e comemoram no início de janeiro. Hoje, o Natal transcendeu suas origens religiosas e é celebrado por pessoas de diferentes crenças e culturas. A data se tornou um momento de união, esperança e celebração em todo o mundo. Qual é a sua tradição favorita do Natal? Comente aqui embaixo. O Natal é celebrado em quase todos os cantos do mundo, mas cada país tem suas próprias tradições e formas de tornar essa data especial. Nos Estados Unidos, o Natal é um grande espetáculo. Casas e ruas são decoradas com luzes e enfeites extravagantes. A figura do Papai Noel, como conhecemos hoje, com sua roupa vermelha e branca, popularizou-se aqui graças a campanhas publicitárias no início do século XX. No Reino Unido, o Natal é repleto de tradições encantadoras. Durante a ceia, amigos e familiares abrem os famosos Christmas Crackers, que contêm pequenas surpresas e piadas. Além disso, o pudim de Natal é um clássico que remonta à Idade Média. A Alemanha é conhecida por seus mercados de Natal, que são um verdadeiro espetáculo. É daqui também que vem a tradição da árvore de Natal, que se espalhou pelo mundo no século XIX. Nas Filipinas, o Natal é celebrado por mais tempo do que em qualquer outro lugar do mundo. As festividades começam em setembro e incluem tradições como a Simbang Gabi, uma novena de missas antes do Natal.
Na Austrália, o Natal acontece em pleno verão. Em vez de neve, há praias lotadas, churrascos ao ar livre e competições de natação. Papai Noel às vezes aparece de bermuda e prancha. No Brasil, o Natal é uma mistura de tradições. As famílias se reúnem para uma ceia cheia de pratos deliciosos e é comum soltar fogos de artifício para marcar a chegada do Natal. No Japão, o Natal não é uma celebração religiosa, mas uma ocasião para encontros românticos. Uma curiosidade é que a ceia natalina frequentemente inclui frango frito, popularizado pela KFC. No fim das contas, o verdadeiro significado do Natal está em compartilhar momentos especiais com as pessoas que amamos, espalhar amor, bondade e esperança. Que esse espírito natalino encha seu coração de alegria e sua casa de paz. Feliz Natal! Já parou para pensar como seria a Terra sem a nossa presença? Se de repente todos os humanos simplesmente desaparecessem, como o mundo reagiria à nossa ausência? Hoje vamos explorar o que aconteceria com o planeta sem a interferência humana. Imagine só, de um segundo para o outro, todos os humanos do planeta desaparecem. Sem despedidas, sem aviso, apenas o silêncio que toma conta de ruas, cidades e até dos lugares mais remotos. Os primeiros momentos seriam marcados por um vazio absoluto, sem pessoas nas ruas, nos prédios ou até mesmo nos aeroportos. Parece cena de filme, não é? Mas o que aconteceria com o mundo a partir desse instante? Mas o que poderia levar o ser humano a desaparecer? Um dos maiores riscos que a humanidade enfrenta é o impacto das mudanças climáticas. Com o aumento extremo das temperaturas, eventos climáticos catastróficos poderiam se tornar rotina, gerando secas severas, falta de recursos e desastres naturais incontroláveis. Esse cenário poderia levar ao colapso da civilização humana em questão de gerações. Outro risco são as pandemias. Se a recente pandemia nos mostrou algo, é que um vírus pode mudar o mundo em pouco tempo. Imagine, porém, uma pandemia mais letal e impossível de conter, capaz de afetar todos os países ao mesmo tempo. Um vírus com alta taxa de mortalidade poderia reduzir a população global drasticamente, levando à extinção em alguns cenários. Outro risco que a humanidade enfrenta está nas próprias armas que criamos. Em um conflito nuclear em larga escala, a destruição causada não só eliminaria grande parte da população, como também deixaria o planeta inabitável por anos. A radiação e o chamado inverno nuclear poderiam aniquilar a espécie humana e muitos outros seres vivos. E se o avanço da tecnologia fosse rápido demais para controlarmos? Alguns especialistas sugerem que, se a inteligência artificial se tornar independente e autorreplicante, poderia, em teoria, eliminar a humanidade para proteger os próprios objetivos. Esse é um cenário que, embora improvável, levanta questões sobre os riscos do progresso tecnológico desenfreado. Nós também enfrentamos ameaças cósmicas. Uma colisão com um meteoro de grandes proporções, como o que extinguiu os dinossauros, poderia destruir a civilização em um único evento, causando tsunamis, incêndios e bloqueando a luz solar por anos. Imagine, de repente, todos os humanos desaparecem sem deixar rastro. Nas próximas horas, o mundo que conhecemos começa uma transformação lenta e inevitável. Vamos explorar o que acontece nas primeiras 24 horas desse cenário inesperado. Na primeira hora, pouca coisa muda. Luzes permanecem acesas em edifícios, aparelhos continuam funcionando em casas e empresas. Porém, sem ninguém para operar, carros estacionados ou em movimento se tornam obstáculos abandonados em ruas e rodovias. O silêncio toma conta das cidades, enquanto a natureza começa a sentir a ausência dos humanos. Em algumas horas, prédios comerciais e residenciais ainda mostram sinais de vida. As luzes internas se mantêm acesas, enquanto aparelhos continuam ligados. Nas fábricas, maquinários trabalham sem supervisão. Sem a intervenção humana, os sistemas automáticos seguem operando, mas começam a acumular falhas que, sem manutenção, logo se intensificam. Após 6 horas, a energia ainda flui em várias áreas, mas a rede elétrica começa a sentir a pressão. Subestações e linhas de transmissão operam no limite. Equipamentos automáticos seguem tentando corrigir problemas menores, mas sem técnicos para supervisionar, pequenos problemas se acumulam e crescem. A água ainda corre nas torneiras em alguns lugares, mas sem operadores nas estações de tratamento, o sistema começa a ter problemas. Reservatórios permanecem cheios por enquanto, mas a ausência de técnicos resulta em falhas de pressão e distribuição. Equipamentos de purificação, sem monitoramento, deixam a água sem tratamento em várias regiões. A metade do dia chega, e com ela, as primeiras falhas no fornecimento de energia em regiões isoladas. Sem manutenção, transformadores sobrecarregam e queimam, iniciando um apagão gradual. As luzes começam a se apagar em partes das cidades, enquanto o silêncio se instala em ruas, comércios e residências. As grandes cidades mergulham em escuridão e silêncio. Após 15 horas, sem energia elétrica, eletrodomésticos param.
alarmes deixam de funcionar e sistemas de segurança encerram suas operações. Em cada residência, alimentos não refrigerados começam a estragar e produtos congelados se deterioram. Sem intervenção humana, o declínio nas cidades se torna mais evidente. Após 20 horas, com o silêncio total e a ausência de humanos, animais domésticos se sentem perdidos. Cães e gatos saem pelas ruas, buscando comida e tentando entender a mudança repentina. Eles começam a vagar, ocupando os espaços que os humanos deixaram para trás, sem entender o que aconteceu. Após 24 horas, o planeta se encontra em estado de pausa. Áreas urbanas permanecem silenciosas, com apenas o barulho de animais e do vento. Nas zonas rurais, a natureza segue seu ritmo, livre de intervenções. Em um dia, o mundo começa a se adaptar lentamente à ausência humana, e os primeiros sinais de um planeta que retorna ao seu estado natural se tornam visíveis. Uma semana após o desaparecimento dos humanos, alimentos começam a se decompor nos mercados. Produtos refrigerados estragam, e prateleiras de comida seca viram alvo de roedores e insetos. Os primeiros sinais de deterioração se espalham pelos centros comerciais, enquanto o cheiro de alimentos em decomposição toma conta de antigos pontos de encontro humanos. Mudanças no clima mostram seus impactos em áreas urbanas. Sem humanos para conter enchentes ou ajustar barragens, regiões vulneráveis enfrentam inundações. As primeiras chuvas intensas atingem áreas abandonadas e construções mais antigas começam a ruir devido ao peso da água acumulada. Em uma semana, a maioria das áreas urbanas fica sem energia. Sem manutenção, linhas de transmissão começam a falhar, sobrecarregadas pelo tempo e sem reparos. Em pouco tempo, regiões inteiras mergulham em escuridão. As plantas de energia não conseguem mais sustentar o fornecimento, e as luzes, uma vez sempre presentes nas cidades, agora se apagam. O sistema de água também enfrenta um colapso. Reservatórios, agora sem controle de pressão e limpeza, esvaziam rapidamente, e a água deixa de circular nas torneiras. Os sistemas de saneamento, abandonados, param completamente, e rios próximos a áreas urbanas começam a sofrer com resíduos acumulados. Animais domésticos se adaptam lentamente à falta de humanos. Gatos e cães exploram ruas vazias e locais antes restritos, enquanto animais selvagens começam a ocupar espaços urbanos. Pássaros e roedores assumem as áreas mais elevadas, enquanto predadores, como raposas e lobos, tentam se aproximar das cidades. Em apenas 7 dias, a natureza começa a reivindicar o que era seu. Pequenas plantas surgem em rachaduras nas ruas e calçadas. Raízes crescem, causando fissuras em estruturas de concreto. Sem o controle humano, a vegetação se espalha rapidamente, marcando o começo de uma invasão verde sobre o concreto. Em uma semana, o silêncio nas cidades é absoluto. Sem carros ou pessoas, os únicos sons são os da natureza tomando seu lugar. Pássaros e insetos se tornam protagonistas do som urbano, e o ritmo das cidades agora segue o compasso natural, sem pressa ou interrupções. Materiais artificiais, como metais e aço, começam a mostrar sinais de corrosão. Estruturas de ferro e aço, sem pintura e manutenção, sofrem os primeiros sinais de ferrugem. A lenta degradação inicia seu processo, anunciando uma nova fase de transformação. Com o passar de um ano, o desgaste nas construções fica evidente. Pontes que antes suportavam grandes cargas começam a ruir devido à corrosão, e prédios abandonados mostram sinais de desmoronamento. Sem manutenção, o concreto se torna frágil, e muitas estruturas perdem sua estabilidade. A vegetação floresce e ocupa o espaço urbano, crescendo por todas as frestas e rachaduras. Árvores começam a surgir em avenidas, e raízes rompem o pavimento das ruas. Estruturas de concreto, antes símbolos da urbanização, são agora cobertas por plantas, e as cidades se transformam em verdadeiras selvas. Sem interferência humana, a qualidade do ar melhora significativamente. As águas de rios e lagos, antes poluídas, começam a se regenerar. No entanto, cidades costeiras e áreas próximas a rios sofrem com enchentes, já que as infraestruturas de contenção estão danificadas ou sem manutenção. 1000 anos depois, a Terra não guarda quase nenhuma lembrança da civilização humana. O planeta é uma mistura de ecossistemas, com novas espécies e paisagens que revelam o poder regenerador da natureza. A Terra encontrou seu caminho, transformando o mundo que uma vez conhecemos. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E lembre-se, a natureza sempre arruma um jeito de continuar.
Yakult é uma bebida probiótica muito popular, desenvolvida pela primeira vez no Japão na década de 1930 pelo microbiologista Dr. Minoru Shirota. É composta principalmente de leite desnatado, açúcar, água, sabores naturais e o ingrediente principal, a cepa de bactéria Lactobacillus casei shirota. Essas bactérias vivas são conhecidas por promover a saúde intestinal e melhorar a digestão. Neste vídeo você verá como é feito o Yakult, com algumas curiosidades. O Yakult surgiu no Japão na década de 1930, criado pelo Dr. Minoru Shirota, um microbiologista da Universidade de Kyoto. Durante essa época, o Japão enfrentava muitos problemas de saúde pública, especialmente relacionados a doenças gastrointestinais causadas pela falta de saneamento básico adequado. Dr. Shirota estava interessado em encontrar uma solução que pudesse melhorar a saúde intestinal e, ao mesmo tempo, ser acessível ao público. Ele conseguiu isolar uma cepa específica de bactéria chamada Lactobacillus casei shirota, que mostrou ser resistente ao ambiente ácido do estômago, conseguindo chegar até o intestino para promover o equilíbrio da flora intestinal. A ideia era criar uma bebida fermentada que pudesse ser consumida regularmente para melhorar a saúde digestiva. Na fabricação do Yakult, o processo de fermentação do leite desnatado é uma das etapas principais para criar a famosa bebida probiótica. Ele começa com a adição de Lactobacillus casei shirota, a cepa de bactéria probiótica isolada pelo Dr. Minoru Shirota, ao leite desnatado previamente esterilizado. O leite desnatado é aquecido e pasteurizado para eliminar micro-organismos indesejados e garantir um ambiente adequado para a fermentação. Depois disso, ele é inoculado com a bactéria Lactobacillus casei shirota e mantido a uma temperatura controlada, idealmente em torno de 37 graus Celsius, que é a temperatura ideal para o crescimento das bactérias. Uma curiosidade interessante sobre os lactobacilos durante a fermentação é que eles não apenas convertem a lactose em ácido lático, mas também produzem outras substâncias que podem influenciar o sabor e a textura do produto final. Esses micro-organismos, como o Lactobacillus casei shirota presente no Yakult, secretam enzimas que decompõem as proteínas do leite, criando compostos que podem dar um leve sabor cremoso à bebida. Além disso, durante o processo de fermentação, os lactobacilos liberam exopolissacarídeos, que podem ajudar a melhorar a consistência e aumentar a viscosidade da bebida fermentada. Isso dá ao Yakult sua textura característica. Durante o processo de fermentação, as bactérias probióticas convertem a lactose, açúcar do leite, em ácido lático. Isso não só ajuda a conservar a bebida, mas também dá ao Yakult seu sabor ligeiramente ácido e doce. O ácido lático gerado durante o processo altera a textura e o sabor do leite, transformando-o em uma bebida fermentada que ajuda na saúde intestinal, equilibrando a flora intestinal e facilitando a digestão. Na produção do Yakult, os Lactobacillus casei shirota são adicionados após o processo de pasteurização do leite desnatado. A pasteurização elimina as bactérias indesejáveis, deixando o meio pronto para a introdução dos lactobacilos benéficos. Durante a fermentação, esses lactobacilos consomem a lactose, o açúcar do leite, convertendo-a em ácido lático. Esse processo diminui o pH da bebida, tornando-a levemente ácida, o que ajuda a preservar o produto e impede o crescimento de patógenos. O interessante é que a cepa Lactobacillus casei shirota foi especialmente selecionada por sua capacidade de sobreviver à passagem pelo trato digestivo humano, resistindo ao ácido gástrico e alcançando o intestino, onde pode exercer seus benefícios à saúde, como melhorar a flora intestinal. O processo de cultivo é feito em condições estéreis e rigorosamente controladas, onde a bactéria se multiplica até atingir a quantidade necessária para ser adicionada à bebida. Após o cultivo, os lactobacilos são adicionados ao leite desnatado durante a produção, iniciando o processo de fermentação. A cepa é constantemente preservada e cultivada em diferentes laboratórios para garantir sua pureza e eficácia. Isso assegura que os produtos, como o Yakult, tenham a quantidade ideal de lactobacilos vivos para promover os benefícios à saúde. Uma curiosidade interessante sobre a adição dos lactobacilos durante a fabricação do Yakult é que a temperatura e o tempo de fermentação são cruciais para garantir a viabilidade das bactérias. Durante o processo de fermentação, a mistura é mantida em temperaturas específicas, geralmente em torno de 37 graus Celsius, para otimizar o crescimento dos Lactobacillus casei shirota. Esse cuidado permite que os lactobacilos se multipliquem e produzam ácido láctico, que é o responsável pelo sabor característico e os benefícios para a saúde da bebida.
Além disso, a quantidade de lactobacilos adicionada ao leite deve ser suficiente para garantir que, mesmo após o processamento e a armazenagem, uma quantidade adequada permaneça viva e ativa quando o produto chegar ao consumidor. Essa atenção para os detalhes é parte do que torna o Yakult uma bebida probiótica popular e eficaz. Inicialmente, culturas específicas de bactérias, como Lactobacillus e Streptococcus, são adicionadas ao leite. Essas bactérias são responsáveis pela fermentação. As bactérias começam a se multiplicar, consumindo a lactose presente no leite. Durante essa fase, a temperatura é mantida entre 30 graus Celsius e 40 graus Celsius para favorecer o crescimento das bactérias. A redução do pH faz com que as proteínas do leite, especialmente a caseína, se coagulem, formando um gel. E isso é o que dá ao iogurte e a outros produtos lácteos fermentados sua consistência cremosa. Durante a fermentação, também são produzidos compostos voláteis que contribuem para o sabor e aroma do produto final. Isso pode incluir ésteres e aldeídos, que são responsáveis por notas frutadas e complexidade de sabor. Após várias horas, geralmente 4 a 8 horas, a fermentação é considerada completa e o produto é resfriado para interromper o processo. Esse processo não só transforma o leite em Yakult, mas também melhora sua digestibilidade e pode oferecer benefícios probióticos à saúde intestinal. O processo de envase e distribuição do Yakult é altamente controlado para garantir a qualidade e a eficácia dos lactobacilos presentes no produto. Após a fermentação do leite, o Yakult passa por rigorosos testes de qualidade para garantir que a quantidade de lactobacilos esteja dentro do padrão exigido. Os rigorosos testes de qualidade aplicados durante a produção do Yakult incluem várias etapas para garantir a segurança, eficácia e qualidade do produto. Antes, durante e após o processo de fermentação, amostras são analisadas para garantir que não haja contaminação por micro-organismos indesejados. Isso envolve a análise de colônias bacterianas e a verificação da quantidade exata de Lactobacillus casei shirota, a bactéria probiótica presente no Yakult. Testes são realizados para garantir que o ambiente e o equipamento estejam livres de contaminantes. Amostras de superfícies e utensílios são analisadas regularmente, e o produto é testado para garantir que não haja presença de bactérias nocivas ou outros micro-organismos indesejados. O pH do produto é monitorado durante todo o processo de produção para assegurar que a fermentação ocorreu de maneira adequada e que o ambiente está propício para a sobrevivência e eficácia dos lactobacilos. São realizados testes para verificar a estabilidade e a longevidade dos lactobacilos no Yakult, garantindo que eles permaneçam ativos até a data de validade do produto. O conteúdo nutricional do Yakult é verificado para garantir que ele atenda às especificações de ingredientes, como níveis de lactose, proteínas e carboidratos. Isso garante consistência entre os lotes e mantém o padrão de qualidade. Antes da distribuição, o Yakult é submetido a testes sensoriais, gosto, cheiro, textura, para assegurar que o sabor e a qualidade geral do produto estão dentro do padrão. Esses testes rigorosos garantem que o Yakult atenda a padrões internacionais de segurança alimentar, mantendo a qualidade do produto durante toda a cadeia de produção e distribuição. Mas voltando ao que nós estávamos falando, o processo de envase é realizado em um ambiente estéril, onde garrafinhas são preenchidas automaticamente para evitar qualquer contaminação. O maquinário moderno assegura que as condições de higiene sejam mantidas, evitando a exposição ao ar externo ou a qualquer tipo de bactéria nociva. Durante o envase, a temperatura do Yakult é cuidadosamente controlada para manter a integridade dos lactobacilos. Em seguida, os frascos são rapidamente lacrados para preservar o frescor e a atividade das bactérias probióticas. Após o envase, o Yakult é mantido sob refrigeração em depósitos de distribuição para garantir que os lactobacilos permaneçam vivos até o consumo. A temperatura ideal é em torno de 5 graus Celsius a 10 graus Celsius. O transporte do Yakult é feito em caminhões refrigerados para manter a temperatura adequada e a qualidade do produto. Isso é crucial para preservar os lactobacilos e evitar a deterioração. Yakult é distribuído para supermercados, lojas e diretamente ao consumidor por meio de vendedores que visitam residências e comércios, garantindo que o produto seja entregue de forma prática e confiável. Quem diria que um simples Yakult passa por tantos testes rigorosos antes de chegar à nossa mesa, né? Desde a coleta dos lactobacilos até o controle microbiológico, o processo é mais sério do que parece. Então, da próxima vez que tomar um Yakult, já sabe, tem uma verdadeira equipe de cientistas e profissionais por trás garantindo que você consuma um produto seguro e de qualidade. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Até a próxima!
Qual inseto você mais odeia? Baratas, grilos ou outros? Bem, eu acho que são os pernilongos. Esses bichos te acordam à noite com aquele zumbidinho irritante deles. Fazem você se coçar e, bem, são irritantes. Hoje vamos descobrir algumas curiosidades interessantes sobre estes insetos perniciosos. Prepare-se para se surpreender e para ficar com um pouquinho de coceira. Mas primeiro, vamos falar sobre esses insetos. Os pernilongos, esses mini vampiros que só querem seu sangue, mas sem o charme de um Drácula. Você está lá, no maior relax, prestes a pegar no sono, quando de repente ouve aquele som inconfundível. Isso é basicamente o equivalente de pernilongo a uma campainha dizendo: "Oi, cheguei para o jantar." Agora pense comigo, como é que um ser tão pequeno consegue ser tão insistente? É quase como se tivessem um GPS para encontrar qualquer pedacinho de pele exposta. E por que parece que eles fazem fila para picar só quando você apaga a luz? O pernilongo é o único ser que espera pacientemente até o seu momento de paz absoluta para arruinar sua noite. Pior ainda, eles têm a habilidade incrível de desaparecer no segundo que você acende a luz. Você olha por todo lado e... nada. Mas é só desligar de novo que ele está de volta, já com o guardanapo no pescoço, pronto para mais uma rodada. E aquela coceirinha que fica. Parece que eles têm um senso de humor próprio, deixando você se coçando como se tivesse caído numa plantação de urtiga. Se os pernilongos fossem comediantes, eles seriam do tipo que contam piadas ruins e saem correndo antes de ouvir as vaias. Você já se perguntou por que parece ser o buffet preferido dos pernilongos quando está ao ar livre? A resposta é simples. Você está exalando CO2, ou como os pernilongos chamam, o cheirinho irresistível do jantar. Para eles, cada vez que você respira é como um neon piscando restaurante aberto. Eles conseguem te localizar como um GPS biológico a 50 metros de distância, e quanto mais você respira, mais você manda aquele convite especial. Venha, fêmea pernilongo, sirva-se à vontade. Portanto, se você não quer ser o prato principal, talvez seja a hora de tentar segurar a respiração. Boa sorte com isso. Quem diria que no reino dos pernilongos, a igualdade de gênero simplesmente não existe quando se trata de jantar humano. Só as fêmeas é que picam, enquanto os machos estão por aí de boa bebendo néctar e aproveitando a vida. Ou seja, enquanto os machos são basicamente hippies da natureza, as fêmeas são verdadeiras vampiras urbanas. E por que elas fazem isso? Elas precisam do seu sangue para conseguir proteínas e botar seus ovos. Ou seja, quando aquela pernilonga te pica, não é nada pessoal. Ela só está planejando um baby shower à base do seu sangue. Aposto que nunca pensou que estivesse financiando uma maternidade pernilonga, não é? Se você tem uma mulher ciumenta, não deixe ela assistir este vídeo, porque ela não vai gostar de saber que você dá comida para uma pernilonga. Ela vai matar a pernilonga e você. Se você achava que seu match no aplicativo de namoro era complicado, prepare-se para conhecer o Tinder dos pernilongos. O acasalamento entre eles é uma verdadeira balada sonora. Primeiro, a fêmea bate suas asinhas e emite uma frequência, quase como se estivesse dizendo: "Oi, estou disponível." Aí vem o macho, todo galante, ajustando o tom do seu zumbido para combinar com o da fêmea. Isso mesmo, eles encontram o amor no ar por sincronia de asas. Esqueça flores ou jantares, o que conta aqui é quem consegue fazer o dueto zumbidor mais afinado. E se eles conseguirem harmonizar? Pronto, temos uma nova geração de vampirinhos para infernizar suas noites de sono. O romance no mundo dos pernilongos. Esse é o verdadeiro significado de o amor está no ar, literalmente. Quem diria que esses pequenos zumbidores, com menos de 1 centímetro, poderiam ser assassinos profissionais? Enquanto a gente se desespera procurando um chinelo no meio da noite, os pernilongos já estão em missão. Eles carregam doenças sérias como dengue, malária e zika, o que os torna os vilões mais mortais do reino animal. Não é à toa que eles têm o título de serial killers do mundo dos insetos. Quando você pensa que sua única preocupação é a coceirinha irritante, lembre-se, esse vampirozinho pode estar te dando mais do que uma picada. Ele pode ser o mensageiro de algo bem pior. A próxima vez que ouvir aquele zumbido, talvez você fique mais esperto e já corra para se proteger, não só da coceira, mas de um golpe mortal. Se tem uma criatura que merece o prêmio de sobrevivente do ano, é o pernilongo. Esses pequenos ninjas conseguem resistir em praticamente qualquer ambiente. Está muito quente, sem problemas. Umidade a 100%? Melhor ainda, você pensa que, com um vendaval, eles seriam jogados para longe, mas não. Eles voam tranquilamente como se estivessem num passeio de domingo no parque.
Agora, o mais impressionante é que até no frio extremo, os pernilongos conseguem se virar, dando uma de sobreviventes radicais. Sabe aquele filme de apocalipse, onde só os fortes sobrevivem? Pois é, se a humanidade desaparecer, os pernilongos estarão lá, prontos para continuar zumbindo nos ouvidos dos últimos sobreviventes. Eles basicamente têm o superpoder da resiliência. Ah, os pernilongos! Esses minúsculos aviões a jato que a gente mal consegue ver, mas que nunca deixam de nos infernizar. Você sabia que os pernilongos batem as asas cerca de 600 vezes por segundo? Sim, você leu certo, 600 vezes. A impressão que dá é que eles têm um mini motor de Fórmula 1 nos alvéolos pulmonares. Se eles tivessem um campeonato mundial de asas, não tenho dúvidas de que sairiam campeões em todos os circuitos, com direito a troféu e zumbido na orelha dos apresentadores. E ainda ficam lá, voando ao redor da sua cabeça como se estivessem em uma maratona de atletismo olímpico, enquanto você tenta sem sucesso dar uma palmada. Não dá para competir com essa aerodinâmica, amigo. Se você já achou que pernilongos parecem ter uma queda especial por você, bom, você não está louco. Esses pequenos vampiros voadores têm um olfato incrivelmente afiado e uma preferência inegável por aquele suorzinho que escorre em um dia quente. Isso mesmo, enquanto você está aí, tentando sobreviver ao calor, o pernilongo está basicamente cheirando o seu perfume de esforço. Eles adoram o cheiro do ácido lático, que é liberado pelo suor, como se fosse o último grito da moda de verão. Então, se você é daqueles que suam muito, parabéns! Você acabou de se tornar o restaurante 5 estrelas mais cobiçado da vizinhança dos pernilongos. E nem adianta tomar banho, porque até o seu hálito rico em CO2 é uma verdadeira propaganda de neon piscando. Venham todos, buffet aberto. Então, meus amigos, quem diria que esses minúsculos vampiros têm tanto poder, hein? Eles não só invadem nossas noites de sono, como também são mestres em achar a gente pelo cheiro, pelo CO2 e até pelo nosso suor. Pernilongos podem ser pequenos, mas eles têm mais truques na manga do que imaginávamos. Da próxima vez que um deles decidir te visitar no meio da noite, lembre-se de todo o talento que esses seres minúsculos têm. Mas ainda assim, a gente prefere eles longe. E se você não quer ser o jantar, já sabe, melhor investir em um repelente. O link de um repelente bom vai estar na descrição. Está entediado? Bem, parece que você precisa assistir um pouco de fatos aleatórios. Fique até o final para descobrir fatos aleatórios. Ah, e com um fato extra no final. Você sabia que os flamingos são naturalmente brancos? Eles ficam rosa por causa da alimentação rica em carotenoides. Os carotenoides são pigmentos de cor laranja, vermelha ou amarela que estão presentes em muitos vegetais e são importantes para a saúde humana. Mas calma, o que deixa eles rosa não são vegetais, são as algas e os camarões que eles comem. Falando em camarão, o coração de um camarão está localizado na sua cabeça. As bananas são naturalmente radioativas devido ao potássio. O potássio é um mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, pois é necessário para a contração muscular, condução de impulsos nervosos, regulação do pH sanguíneo e outros processos. Quem diria que a radiação poderia fazer bem também? Espera! Não é para você beber um suco radioativo de Chernobyl. Esses fatos são incríveis, não é? Vamos continuar com mais curiosidades. Os tigres têm listras na pele, não apenas no pelo. As listras ajudam os tigres a se esconderem de predadores e a caçarem. As cores e desenhos das listras se camuflam bem no chão da floresta, misturando-se com a luz do sol, folhas secas, galhos e vegetação. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que não é nomeado em homenagem a um deus. Mercúrio é em homenagem ao Hermes, o mensageiro dos deuses. Vênus foi em homenagem à deusa da beleza e do amor, Afrodite. Marte foi em homenagem ao deus Ares, o deus da guerra. Júpiter foi ao Zeus, o senhor do Olimpo e deus dos deuses. Saturno foi ao Cronos, o deus do tempo. Urano, ao deus do céu. E Netuno foi ao Poseidon, o deus dos mares. As maçãs flutuam na água porque são compostas por 25% de ar. Além disso, é por isso que ela faz aquele barulho crocante quando mordemos elas. São os colchões de ar estourando. Estamos nem na metade do vídeo. Qual fato você achou mais interessante até agora? Deixe nos comentários. Os morcegos sempre viram à esquerda ao sair de uma caverna. Te peguei. Isso, na verdade, é um mito. O mel dura muito. Potes de mel de milhares de anos foram encontrados em tumbas egípcias e ainda estavam comestíveis. O mel é rico em açúcar e pobre em água, o que dificulta a proliferação de micro-organismos. O mel pode cristalizar com o tempo, mas isso é um processo natural e não significa que a qualidade do produto seja ruim. Para recuperar o mel cristalizado, basta colocá-lo em banho-maria até que volte ao estado líquido. Os cavalos marinhos são os únicos animais onde os machos dão à luz.
A bolsa incubadora do macho tem várias funções, como regular a temperatura, o fluxo sanguíneo e a salinidade da água. Quando os filhotes estão prontos para nascer, o macho se contorce e os expulsa. Alguns gatos são alérgicos a humanos. As lágrimas das mulheres reduzem os níveis de testosterona dos homens. Um estudo publicado em 2011 pelo Instituto Weizmann de Ciência, em Israel, concluiu que as lágrimas femininas contêm um sinal químico que pode reduzir a libido e a produção de testosterona nos homens. O núcleo do Sol pode chegar até 15 milhões de graus Celsius. Vacas matam mais americanos a cada ano do que os tubarões. Os tubarões são mais tranquilos do que as vacas e os ataques de tubarões a humanos são muito raros. A maioria dos ataques de tubarão é resultado da ignorância humana e da degradação dos ecossistemas oceânicos. Além disso, as vacas podem guardar rancor por anos e lembrar das pessoas que maltrataram elas. A pulga pode saltar até 350 vezes a própria altura. Os cavalos não conseguem vomitar. A junção entre o esôfago e o estômago dos cavalos é em um ângulo muito fechado e a musculatura nessa área é extremamente forte. Essa configuração impede que o alimento retorne pelo esôfago. Os elefantes são os únicos mamíferos que não conseguem saltar. Elefantes têm um grande peso corporal, pernas relativamente curtas e rígidas e articulações que não são projetadas para o movimento de pular. Além disso, eles não têm tendões elásticos nas patas traseiras, que são essenciais para o impulso necessário para saltar. A galinha que voou por mais tempo ficou incríveis 13 segundos no ar. Borboletas têm cerca de 17 mil olhos. Borboletas não têm exatamente 17 mil olhos, mas elas possuem olhos compostos, que são formados por milhares de lentes minúsculas, chamadas omatídeos. Cada olho composto de uma borboleta pode ter de 12 mil a 17 mil omatídeos, que funcionam juntos para criar uma visão em mosaico do ambiente. A rainha Elizabeth II teve mais de 30 cães da raça Corgi durante sua vida. Em 2014, o Tinder teve seu primeiro match na Antártida, entre 2 cientistas. Em relação ao tamanho do corpo, os chihuahuas têm o maior cérebro do mundo canino. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. O som viaja cerca de 4 vezes mais rápido na água do que no ar, devido à maior densidade e elasticidade do meio. A velocidade do som depende da densidade e da compressibilidade do material pelo qual ele viaja. A água é muito mais densa do que o ar, o que significa que as moléculas de água estão muito mais próximas umas das outras do que as moléculas de ar. Isso facilita a transmissão das vibrações sonoras de uma molécula para a outra. A língua de uma baleia azul pesa tanto quanto um elefante. O olho de um avestruz é maior do que seu cérebro. As estrelas do mar não têm cérebro. Em vez disso, elas possuem um sistema nervoso simples chamado anel nervoso, que está localizado ao redor da boca, com nervos irradiando para os braços. Esse sistema permite que as estrelas do mar se movimentem e respondam ao ambiente, mas sem um cérebro central para coordenar essas atividades. O Monte Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano. O Monte Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano devido à movimentação das placas tectônicas. O Everest está localizado na fronteira entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia. A placa indiana está colidindo lentamente com a placa eurasiática, o que causa uma pressão que empurra as montanhas do Himalaia, incluindo o Everest, para cima. Esse movimento de colisão é um processo geológico contínuo, resultando em um crescimento gradual das montanhas. O cérebro humano tem a mesma consistência de tofu. O cérebro é composto por uma grande quantidade de água e tecido macio, o que lhe confere uma consistência firme, mas não dura, semelhante ao tofu. O sangue do caranguejo ferradura é azul devido à presença de uma proteína chamada hemocianina, que contém cobre. Essa proteína transporta oxigênio de maneira semelhante à hemoglobina nos humanos, que contém ferro. Quando o oxigênio se liga ao cobre na hemocianina, o sangue adquire uma tonalidade azul. A maior palavra na língua portuguesa tem 46 letras. Pneumoutra-microscópico-sílico vulcano coniótico. Quero ver você falar rápido isso. Gato não pode beber leite de vaca. Muitos gatos são intolerantes à lactose, o que significa que eles não conseguem digerir bem o açúcar presente no leite. Isso pode causar problemas digestivos, como diarreia e desconforto. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Qual delas você achou mais interessante? Deixe nos comentários. Você já quis ver um dinossauro andando por aí? Bem, eu acho que sim. Se sim, assista este vídeo até o final para ver os desafios enfrentados, a tecnologia de clonar DNA e muito mais.
A Era dos Dinossauros, também conhecida como Era Mesozoica, é um período fascinante da história da Terra que durou aproximadamente de 252 a 66 milhões de anos atrás. Esta era é dividida em 3 períodos principais: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Triássico foi o período do começo dos dinossauros. Os primeiros dinossauros surgiram durante este período. Eles eram geralmente pequenos e bípedes. O clima era quente e seco, com vastos desertos e poucas florestas. No Jurássico, os dinossauros se diversificaram e se tornaram os animais dominantes na Terra. Surgiram espécies icônicas como o Stegosaurus e o Brachiosaurus. O clima se tornou mais úmido, favorecendo o crescimento de florestas densas e a expansão dos oceanos. O período Cretáceo viu o surgimento de alguns dos dinossauros mais famosos, como o Tyrannosaurus Rex e o Triceratops. Os dinossauros variavam enormemente em tamanho e forma, desde pequenos predadores ágeis até gigantes herbívoros. A extinção dos dinossauros no final do Cretáceo é um dos eventos mais estudados na paleontologia. A teoria mais aceita é que um asteroide colidiu com a Terra, causando mudanças climáticas drásticas que os dinossauros não conseguiram sobreviver. Um dos maiores carnívoros terrestres que já existiu, o Tiranossauro Rex, é famoso por seu tamanho imponente e dentes afiados. Pequeno, ágil e inteligente, o Velociraptor é conhecido por suas garras afiadas e comportamento de caça em grupo. Eu aposto que você conhece este. Não, vou dar dicas. Um herbívoro com 3 chifres e uma grande placa óssea na cabeça, usado para defesa contra predadores. Ainda não decifrou? Tá bom, é o Triceratops. O Brachiosauro é um dos maiores dinossauros herbívoros do mundo, usando seu pescoço longo para alcançar folhas nas árvores. Uma pergunta: como ele não tem medo de altura? A descoberta e o estudo de fósseis são processos fascinantes que envolvem várias etapas e técnicas. Aqui está um resumo de como isso é feito: exploração e escavação. Localização. Os fósseis são geralmente encontrados em rochas sedimentares, que são formadas pela deposição de sedimentos ao longo do tempo. Escavação. Paleontólogos usam ferramentas como pincéis, pás e até mesmo explosivos controlados para remover cuidadosamente as camadas de rocha e revelar os fósseis. Documentação. Registro. Cada fóssil encontrado é meticulosamente registrado, incluindo sua localização exata e a profundidade em que foi encontrado. Fotografia e desenho. Os fósseis são fotografados e desenhados para documentar sua posição original antes de serem removidos. Estudo de fósseis, limpeza e preparação. Remoção de sedimentos. Os fósseis são cuidadosamente limpos para remover qualquer sedimento ou rocha residual. Conservação. Técnicas especiais são usadas para preservar os fósseis, evitando que se quebrem ou se deteriorem. Análise e identificação. Os paleontólogos identificam os fósseis comparando-os com espécies conhecidas. Datação. Métodos como a datação por carbono 14 ou a datação radiométrica são usados para determinar a idade dos fósseis. Reconstituição modelagem. Com base nos fósseis, os cientistas podem criar modelos 3D para entender melhor a anatomia e o comportamento dos organismos extintos. Comparação. Os fósseis são comparados com os esqueletos de animais vivos para inferir como os dinossauros e outras criaturas poderiam ter vivido. O processo de clonagem é uma técnica complexa que envolve a criação de um organismo geneticamente idêntico a outro. Aqui está um resumo de como isso funciona e os desafios de aplicá-lo para recriar dinossauros. O processo de clonagem começa com a obtenção das células. A célula somática é a célula do organismo que vai ser clonado. A célula tem que estar com o DNA completo para ser clonado. Um óvulo de uma fêmea da mesma espécie tem um núcleo removido. Depois, o núcleo da célula somática é removido e transferido para o óvulo, que agora tem o DNA do organismo a ser clonado. Após isso, o óvulo é estimulado com choques elétricos para iniciar a divisão celular, assim criando um embrião. Depois de tudo isso, o embrião é implantado em uma mãe de aluguel para terminar o processo. Quanto está custando o aluguel? Agora vem a parte ruim, os desafios. O maior desafio é encontrar um DNA totalmente preservado, o que é muito difícil porque o DNA vai se degradando ao longo dos anos, e os fósseis de dinossauros têm milhões de anos. Mesmo que um DNA totalmente preservado seja encontrado, ainda seria necessário encontrar um óvulo e uma mãe de aluguel de uma espécie muito próxima. As aves modernas, como galinhas, são os parentes mais próximos. Além de tudo isso, muitas vezes o DNA está incompleto. Para preencher essas lacunas, seria necessário completar o DNA com o DNA de aves modernas, o que resultaria em um dinossauro mutante e não um dinossauro puro geneticamente.
Embora a clonagem de dinossauros, como em Jurassic Park, ainda seja ficção científica, avanços na biotecnologia e na genética podem um dia tornar possível recriar organismos extintos. Pesquisas atuais focam em espécies mais recentes, como mamutes, onde o DNA está melhor preservado. A ideia de trazer dinossauros de volta à vida, popularizada por filmes como Jurassic Park, levanta várias questões éticas importantes. Aqui estão alguns pontos principais. Segurança. Dinossauros eram criaturas enormes e potencialmente perigosas. Trazer essas espécies de volta poderia representar um risco significativo para a segurança humana e ambiental. Bem-estar animal. Os dinossauros seriam trazidos a um mundo completamente diferente do que conheciam. As condições ambientais, a disponibilidade de alimentos e a interação com outras espécies poderiam causar sofrimento a esses animais. Impacto ecológico. A introdução de dinossauros em ecossistemas modernos poderia ter consequências imprevisíveis. Eles poderiam competir com espécies atuais por recursos, causando desequilíbrios ecológicos. Motivações e benefícios. É crucial questionar as verdadeiras intenções por trás de tal empreendimento. Seria para fins científicos, educativos ou apenas para entretenimento e lucro? A ética da ciência deve considerar se os benefícios superam os riscos e os custos. Responsabilidade moral. Há uma responsabilidade moral em relação às espécies extintas. Devemos respeitar o curso natural da evolução e extinção? Ou temos o direito de intervir e brincar de Deus? Essas questões mostram que, embora a tecnologia possa tornar possível a clonagem de dinossauros, as implicações éticas são complexas e merecem uma consideração cuidadosa. Embora gostemos de imaginar dinossauros andando aí, lembre-se, existem desafios e questões éticas, mas a pergunta fica para você refletir. Devemos trazer os dinossauros? Os eclipses solares anulares são uns dos eclipses mais bonitos de todos. Neste vídeo, você verá tudo o que precisa saber sobre esse eclipse que vai acontecer no dia 2 de outubro desse ano. Mas primeiro, vamos saber o que é um eclipse solar anular. Um eclipse solar anular acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, mas está no ponto mais distante de sua órbita, apogeu. Isso faz com que a Lua pareça menor do que o Sol no céu, deixando um anel brilhante ao redor da Lua, conhecido como Anel de Fogo. O caminho do eclipse anular começará no Oceano Pacífico, passando por partes da América do Sul, incluindo o Chile e a Argentina. No Brasil, o eclipse será visível de forma parcial em várias regiões, como o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia. Vocês que moram nessas regiões vão ver o eclipse desse jeito. Pelo menos vai dar para ver alguma coisa, né? Além disso, o eclipse será visível em várias partes dos Estados Unidos, Europa, África e Ásia. No início do eclipse, a Lua começará a entrar na frente do Sol. Agora, no início do eclipse parcial, a Lua cobre uma parte do Sol, criando um obscurecimento parcial. Aproximadamente 30 minutos depois, a Lua cobrirá cerca de 25% do Sol. Agora, a Lua está totalmente alinhada entre a Terra e o Sol, mas devido à sua distância, não cobre totalmente o Sol, criando o famoso Anel de Fogo. Depois a Lua se afasta do alinhamento, reduzindo o escurecimento do Sol. Após isso, a Lua se afasta completamente do Sol, encerrando o eclipse. Eu acho essa parte a parte mais triste. A órbita da Lua, ao redor da Terra, não é perfeitamente circular, mas sim elíptica. Isso significa que a distância entre a Lua e a Terra varia ao longo do tempo. Durante um eclipse solar anular, a Lua está mais distante da Terra em sua órbita. Por isso, seu diâmetro aparente no céu é menor do que o do Sol. O eclipse ocorre quando a Lua, a Terra e o Sol se alinham perfeitamente. Isso só acontece durante a fase de lua nova, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Devido à menor distância aparente da Lua, ela não cobre completamente o Sol. Isso resulta em um anel de fogo visível ao redor da Lua. Observar um eclipse solar anular pode ser uma experiência incrível, mas é importante tomar algumas precauções para proteger seus olhos. Aqui estão algumas dicas para observar o eclipse de forma segura. Não olhe diretamente para o Sol. Mesmo durante um eclipse, olhar diretamente para o Sol pode causar danos graves para seus olhos. Use óculos de eclipse. Utilize óculos específicos para observação solar, que bloqueiam a maior parte da luz solar. Eles podem ser encontrados em lojas de astronomia ou online. Então é melhor já comprar o seu. Você não vai querer esperar a última hora para comprar, né?
O link de um vai estar na descrição. Mas voltando ao assunto, filtro de solda. Outra opção é usar um filtro de solda com classificação 14 ou superior. Método de projeção. Você pode fazer um projetor simples com um papelão e uma folha de papel branca. Faça um pequeno furo no papelão e projete a imagem do Sol na folha de papel. O Observatório Nacional transmitirá o eclipse ao vivo, às 12h30 no seu canal do YouTube. Olhar diretamente para um eclipse solar sem proteção adequada pode causar sérios danos para seus olhos. Aqui estão alguns dos principais riscos. Cegueira de eclipse. Olhar diretamente para o Sol durante um eclipse pode causar cegueira de eclipse ou queimaduras na retina. Isso pode danificar ou até destruir as células da retina, afetando negativamente sua visão. Retinopatia solar. A exposição aos raios ultravioleta do Sol pode queimar os tecidos da retina, levando a danos permanentes ou até cegueira. Eclipses solares ocorrem entre 2 e 5 vezes por ano em algum lugar da Terra. No entanto, a frequência de eclipses solares anulares, como o que ocorrerá em 2 de outubro, é um pouco menor. Em média, um eclipse solar total acontece a cada 18 meses, mas a frequência pode variar dependendo de vários fatores, como a posição da Lua e do Sol. Eclipses solares podem ter vários impactos interessantes no meio ambiente. Aqui estão alguns dos principais efeitos observados. Mudanças na temperatura. Durante um eclipse solar, a temperatura pode cair significativamente devido à redução da luz solar direta. Isso pode causar uma queda temporária na temperatura do ar e do solo. Alterações na atmosfera. A redução da luz solar também pode afetar a atmosfera, alterando a umidade relativa, a velocidade do vento e até mesmo os níveis de ozônio na superfície. Comportamento animal. Muitos animais podem mudar seu comportamento durante um eclipse solar, confundindo o evento com o pôr do sol. Alguns animais noturnos podem se tornar ativos, enquanto animais diurnos podem se preparar para dormir. Não perca esse espetáculo astronômico. Esse é um evento raro, então eu acho que você não vai querer perder. Use as dicas que eu dei, ou se não puder, assista ao vivo. O nome do canal do YouTube que vai transmitir o evento se chama Observatório Nacional, e lembre do link que eu deixei na descrição. Prepare-se para este espetáculo celestial e não perca a chance de vivenciar um momento que só acontece algumas vezes na vida. Gostou? Deixe o like, se inscreva e compartilhe. Assim você apoia o nosso trabalho para postarmos mais conteúdos incríveis para você. A humanidade está sempre disposta a criar invenções que podem mudar o mundo, e uma delas são os robôs. De máquinas que desafiam os melhores jogadores de xadrez do mundo, a robôs que podem realizar cirurgias complexas, esses avanços estão moldando o futuro. Prepare-se para conhecer as maravilhas tecnológicas que estão redefinindo o que é possível. Robôs inteligentes são sistemas que combinam hardware avançado com software de inteligência artificial para realizar tarefas que antes eram exclusivas dos humanos. Eles podem aprender, adaptar-se e até tomar decisões complexas em tempo real. Mas o que torna esses robôs realmente inteligentes? Vamos explorar alguns exemplos que estão liderando essa revolução. Começamos com os robôs industriais que estão transformando fábricas ao redor do mundo. Um dos líderes nesse campo é o Rethink Robotics Baxter. Esse robô colaborativo pode trabalhar lado a lado com humanos, aprendendo novas tarefas simplesmente observando. Seu design é seguro e flexível, permitindo que ele execute uma variedade de funções sem a necessidade de programação complexa. Outro exemplo notável é o KUKA LBR AIWA, um robô colaborativo usado em indústrias automotivas e de eletrônicos. Com sensores altamente sensíveis, ele pode manipular peças delicadas com precisão cirúrgica, tornando-o indispensável em linhas de produção modernas. Saindo das fábricas, encontramos robôs que estão se integrando ao nosso dia a dia. O Pepper, da SoftBank Robotics, é um robô social projetado para interagir com as pessoas. Ele é capaz de reconhecer emoções humanas e adaptar suas respostas, tornando-o uma companhia ideal para diversos ambientes, desde lojas até hospitais. Já o Sony Aibo é um robô em forma de cachorro que pode aprender novos truques, reconhecer o rosto de seu dono e até expressar emoções. Aibo demonstra como a robótica pode criar laços emocionais com os humanos, trazendo um toque de carinho ao mundo da tecnologia.
Na área médica, os robôs estão salvando vidas. O Da Vinci Surgical System é um exemplo impressionante de como a tecnologia está transformando a cirurgia. Esse robô permite que os cirurgiões realizem procedimentos minimamente invasivos com uma precisão incrível, reduzindo o tempo de recuperação dos pacientes e aumentando as chances de sucesso. Outro avanço é o Shenex Germ Zapping Robot, que usa luz ultravioleta para desinfetar ambientes hospitalares, eliminando patógenos que podem causar infecções. Esse robô está ajudando a manter os hospitais mais seguros para os pacientes. Os robôs também estão desafiando os humanos em áreas antes impensáveis, como no esporte e na competição. O robô AlphaGo, desenvolvido pela DeepMind, uma empresa do Google, derrotou os melhores jogadores de Go do mundo, um feito que foi considerado impossível há poucos anos. Sua inteligência artificial avançada aprende e evolui a cada partida, superando até mesmo os maiores especialistas. Outro exemplo é o robô Sophia, desenvolvido pela Hanson Robotics. Embora não seja uma competidora, Sophia é famosa por suas habilidades conversacionais e por ter obtido a cidadania saudita. Ela representa um passo significativo na criação de robôs com inteligência emocional. Os robôs não estão apenas revolucionando indústrias e interagindo com humanos, mas também estão explorando fronteiras onde os humanos ainda não podem ir. Um exemplo notável é o Curiosity Rover, da NASA. Desde 2012, ele está explorando a superfície de Marte, coletando dados cruciais sobre o clima, geologia e a possibilidade de vida no planeta vermelho. Outro robô pioneiro na exploração espacial é o Perseverance Rover, também da NASA. Ele está equipado com tecnologias avançadas para procurar sinais de vida microbiana passada em Marte e está ajudando a preparar o caminho para futuras missões humanas ao planeta. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo incrível para você. Quando nós éramos crianças, a gente imaginava carros voadores tecnológicos voando em cima das nossas cabeças, não é? Pois bem, parece que essa imaginação de criança está se tornando realidade. O eVTOL é um conceito desenvolvido pela Embraer, que significa evolução tecnológica, e representa uma visão da empresa para o futuro da aviação. O termo foi introduzido pela primeira vez em 2017 durante a Paris Air Show, onde a Embraer apresentou suas ideias e projetos para a próxima geração de aeronaves. A ideia por trás do eVTOL é criar aeronaves mais eficientes, com menor consumo de combustível, menor impacto ambiental e maior conforto para os passageiros. Isso inclui o uso de tecnologias avançadas de propulsão, materiais mais leves e técnicas de design aerodinâmico mais sofisticadas. A Embraer tem explorado diferentes conceitos sob a bandeira do eVTOL, incluindo a possibilidade de aeronaves híbridas ou totalmente elétricas, bem como melhorias significativas na eficiência das aeronaves convencionais. A empresa está focada em continuar inovando para atender às demandas futuras do mercado de aviação, que cada vez mais valoriza a sustentabilidade e a eficiência operacional. Além das melhorias físicas nas aeronaves, o eVTOL também inclui avanços significativos em termos de conectividade e sistemas digitais embarcados. Isso não só melhora a experiência do passageiro, proporcionando conectividade de alta velocidade durante o voo, mas também otimiza a manutenção e operação das aeronaves por meio de sistemas inteligentes de monitoramento e diagnóstico. A Embraer está explorando como a automação e a inteligência artificial podem transformar a aviação. Reduzir o impacto ambiental da aviação é uma prioridade do eVTOL. A Embraer planeja que o eVTOL entre em operação comercial em torno de 2026. Até o momento, a Embraer não divulgou um preço específico para o eVTOL.
No entanto, estimativas gerais para o eVTOL em fase de desenvolvimento indicam que os preços podem variar entre 3 milhões de dólares e 5 milhões de dólares por unidade. O que valeria 15 milhões de reais e 25 milhões de reais?